A JPTV está de volta aos estúdios da Rádio Viva, desta vez para conversar com o jornalista e também radialista André Luiz de Oliveira, um jornalista que já tem mais de 30 anos de carreira e que ultimamente tem se dedicado, tem firmado raízes no rádio, na comunicação, na mídia do rádio. André, muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar aqui falando contigo e trazendo um pouquinho da tua história para a comunidade de Montenegro. Há um ano tu estás aqui na Rádio Viva? Exatamente, Clarice, obrigado pelo espaço. Há um ano, agora dia 19, que eu estou convivendo com a comunidade aqui de Montenegro e com toda a região do Vale do Caí, aqui na Viva Metropolitana 90.7. Mas a minha história na comunicação começou lá atrás, né? Eu, com cerca de 8, 9 anos, estava nos estúdios da antiga TV Membuí em Santa Maria, participando, puxando cabo. A família da minha mãe, ela é vinculada à Rádio Membuí, lá em Santa Maria, e depois à TV Membuí, que hoje é a RBS TV de Santa Maria. Então eu já estava lá participando de programa de auditório, brincando nos estúdios, brincando com as câmeras. Primos e parentes eram cinegrafistas naquela época, em 1969. Então já vai longe, né? Eu digo assim, lá do tempo do Guaraná com rolha, né? Então realmente a história já vem de longa data. Depois a gente, em 1985, 86, adentramos ao Grupo RBS pela Zero Hora, não na área de jornalismo, começamos na área de circulação, passamos para a área comercial e depois fomos para RBS TV Santa Maria. Em 87, nós fomos para a RBS Santa Maria, onde lá começamos a atuar também na Rádio Atlântida FM, lá de Santa Maria. É um trabalho bem gostoso de fazer, não diretamente como radialista, mas apresentando determinados quadros, participando de eventos, né, e o gosto sempre crescendo, né? E o rádio, literalmente na minha vida, sempre esteve presente. Sempre gostei de falar, sempre fui muito falante, muito comunicativo. Nos bancos escolares, na hora de ler, todo mundo, ninguém quer ler, né? Ninguém gosta de ler. Mas na hora de ler, o André levantava. Eu fui aluno de Colégio Marista e depois fui aluno do Colégio Militar em Porto Alegre, fui milico por um período. Fui do Colégio Militar, depois fui da Força Aérea. E na hora de falar sempre, o André era o primeiro. Levantava a mão e queria falar, queria comunicar. Era o orador oficial da turma, era aquela pessoa que sempre gostava de comunicar. Depois a gente cursou aí o jornalismo, começamos na PUC, em Porto Alegre, e terminamos lá na Católica de Pelotas, em 91. Trancamos e retomamos depois na Católica de Pelotas, onde me formei em 91, como jornalista, né? Mas em si, o jornalismo mesmo, eu sempre fui executivo. Quando, num determinado tempo da minha vida, lá em Santa Maria, fui chamado pela direção da empresa na época lá, Wesley Cardia, nos chamou em um determinado momento, assim, tu vai ter que optar, ou tu vai para o telejornalismo, ou tu vai para a executiva. E naquela época o André Luiz de Oliveira, ele pesou o bolso, e não a vontade, que era de ser jornalista e comunicador. Eu pesei o bolso naquela época, e optei pela área executiva do Grupo RBS. E assim eu segui no grupo na área executiva, não atuando como, mas sempre tendo como o jornalismo como meu norte, sempre buscando atuar em conjunto. As áreas comercial com a área do jornalismo. Depois passei para a executiva, fui gerente executivo do Grupo RBS lá em Santa Catarina, atuando em Florianópolis, atuei em Lages também, fiz trabalhos em Chapecó, Blumenau, né, pelo Grupo RBS. Tive também em São Paulo, na RBS Vídeo Produções, atuando lá. E em 1990, um grande colega e amigo, o Rogério Caldana, era diretor em Florianópolis, e ele recebeu, na época, uma proposta da Rede Pampa, aqui de Porto Alegre, para assumir a superintendência geral da Rede Pampa. E aí nos convidou algumas pessoas que trabalhavam com ele lá em Florianópolis para voltar ao Rio Grande do Sul e assumir a Rede Pampa e tocar a Rede Pampa. E eu fui uma dessas pessoas e retornei para o Rio Grande do Sul, porque eu morava muito em hotel, morei muito em hotel na minha vida, sempre picando de uma cidade para outra, morando em hotel, né, Clarice? E em 91 nós retornamos a Porto Alegre, aí para a Rede Pampa, assumimos a gerência executiva da Rede Pampa, na época em Cachoeira do Sul, sabia, tem uma emissora lá hoje, mas na época era uma parceria da Rede Pampa, do Otávio Gadré, com a família Germano, que tinha uma concessão de televisão ali em Cachoeira do Sul, e tinha a TV Pampa Cachoeira, e nós atuamos juntos ali por 6 meses, eu fiquei na TV Pampa Cachoeira. Na época inauguramos a TV Pampa Santa Maria, que está lá hoje, né? Nós tínhamos a sucursal antes de Santa Maria, novamente Santa Maria na minha vida, que é a minha cidade natal, né? Inauguramos a TV Pampa Santa Maria e depois fomos para Pelotas, né? Gerência geral lá, né, em Pelotas, onde eu era gerente da TV, e de 2 rádios FM,
a FM, Pampa FM Rio Grande e a Pampa FM Pelotas. Atendíamos lá cerca de 30 municípios. E em 92 eu decidi por largar, ou seja, sair dos veículos de comunicação, depois que me formei, e abri a minha empresa, a minha assessoria de comunicação. E abri então a ALO Comunicação, que o ALO nada mais é do que o André Luiz de Oliveira. Eu uso essa marca até hoje, né, o Alô, que o pessoal aqui me chama, ô Alô, como é que tá? Por causa da minha marca. Todo mundo, se tu vai lá no meu Face, tu vai ver o Alô. Se tu vai lá no meu Twitter, tu vai ver o Alô. Né? No meu blog é o Alô, né? Que são as minhas iniciais, André Luiz de Oliveira. E abrimos a nossa empresa lá em 92 e de lá para cá nós atuamos em várias áreas, né? Na assessoria de comunicação, por cerca de 11 anos, assessoramos a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, assessoramos o Sinduscom, o IAB, o CREA, né? No meu currículo nós temos aí, eu tenho mais de 4.000 eventos em diversas áreas, né? E depois adentramos ao governo do Estado lá em 2003, né, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, na comunicação, e também junto ao gabinete do governador como mestre de cerimônias, porque a voz favorece, né? E a gente atuava como mestre de cerimônias lá, substituto, principalmente no interior, né, nos eventos que na época do governador Germano Rigoto. Então, e aí permanecemos no governo Rigoto, continuamos no governo Ieda por um período, atuamos 6 ou 7 meses no governo Ieda, e aí aquela máxima, né, pedimos para sair. Saímos e tinha na época uma filhinha pequena, e tenho até hoje a Luane, que tem 6 anos, minha filha mais nova, e me dirigi para Garopaba. Troquei a grande metrópole de Porto Alegre para o Garopaba, uma cidade litorânea, o terceiro destino turístico de Santa Catarina, só perdendo para Florianópolis e Camboriú. Garopaba é uma cidade maravilhosa, um paraíso, até hoje tem residência lá. E aquela coisa. E daí sim veio muito forte a condição da comunicação na minha vida. E principalmente o rádio. Lá em Garopaba hoje tem a rádio frequência AM 1380, tem uma rádio comunitária na cidade, e eu fazia participação nas duas rádios. Quando precisava aí de alguma interferência, de um programa um pouco mais polêmico, o pessoal de uma ou de outra rádio me chamava, André, conduz o programa, é contigo. Participações assim, voluntárias nas duas rádios. Lançamos um jornal lá, chamado Garopaba News, que circulava encartado na Zero Hora aqui, circulou durante o veraneio, né, de dezembro a março, era encartado na Zero Hora, e depois passamos a fazer semanal em Garopaba, que depois se transformou no jornal impresso catarinense, que hoje continua circulando lá 2 vezes por semana, é um sucesso o jornal. E fizemos uma parceria com a Rádio Frequência AM, e passamos a comunicar na Rádio Frequência AM, um programa da manhã chamado Primeira Página, e também um programa do sábado, de 2 horas, das 10 ao meio-dia, em que levávamos aí a rádio para as comunidades. Similar ao que a gente faz hoje aqui em Montenegro e região, sempre muito junto à comunidade. E lá, esse programa Microfone Aberto, né, marcou época lá, com as interferências da comunidade. A comunidade passou a ter vez e voz, como eu digo. E lá em 2011, um fato que marcou negativamente a minha profissão, porque durante uma matéria investigativa, em fevereiro de 2011, eu tinha acabado de parabenizar meu filho, pelo aniversário, tinha acabado de passar da meia-noite ali, eu liguei para meu filho, ele dia 7 de fevereiro, um data que eu não esqueço, o meu filho mais velho, liguei, conversei, parabenizei meu filho, o André Júnior, e saí para fazer a matéria. Eu disse para ele, eu estou indo fazer uma matéria investigativa, e ele disse assim, pai, te cuida. E durante esta matéria, 5 homens me atacaram, realmente ficou bastante, machuquei bastante, tive costela quebrada, fiquei cego de um olho, do olho direito, durante quase 20 dias, várias hematomas pelo corpo todo, e às 8 horas da manhã eu estava no meu programa, denunciando, dando nome, e simplesmente falando daquilo que tinha acontecido comigo, no exercício da profissão, estava trabalhando, exercendo a minha profissão. E simplesmente repercussão nacional, mídia nacional, Federação Nacional dos Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Radialistas, os Jornalistas Sem Fronteira, que é uma organização internacional que protege os jornalistas, colocando à disposição, a rádio deu todo o apoio e fiquei quase 3 meses parado. E ao retornar ao microfone da rádio frequência AM 1380 na época, Clarice, eu não mudei minha maneira de agir, não mudei minha maneira de trabalhar, continuei
trabalhando junto com a comunidade, continuei denunciando, continuei, né, da mesma forma, não mudei. Porque eu digo assim, quando você trabalha com rádio, quando tu tem um programa e tem aquele compromisso de levar informações a dezenas de milhares de pessoas, tu simplesmente não tem como mudar a tua característica. Eu tenho princípios, sou uma pessoa de princípios. E desses princípios eu não abro mão em hipótese alguma. Né? Então eu continuei não abrindo mão deles. São meus princípios, norteiam a minha vida desde lá de pequeno até hoje, né? E eu continuei atuando da mesma maneira. Só que logo depois, lá meio de 2011, eu simplesmente comecei a receber ameaças de morte no telefone, na rádio, no programa. E eu dizia no microfone, digo, olha, se eu tivesse medo de homem, eu não me olhava no espelho de manhã, e eu continuo toda manhã me olhando no espelho, entende? Continuei fazendo meu trabalho, só que as ameaças mudaram de foco daí, na época, lá em 2011, mudaram de foco e focaram as minhas filhas, ou principalmente a minha filha mais velha, que atuava comigo lá no jornal e na rádio, a Andressa de Oliveira. Então, eu digo, bom, não vale a pena, né, colocar em risco a vida da minha filha e vamos retornar para o Rio Grande do Sul. Retornamos para o Rio Grande do Sul, final de 2011, 2012, retornamos para o Rio Grande do Sul. E passamos a atuar ali na comunicação, que eu sempre fiz, né? A empresa continua, né? Eu tenho ela até hoje, está em dia. E passei a trabalhar, voltei a atuar com assessoria, mas tive muito tempo fora, imagina. 7 anos fora do Rio Grande do Sul, vindo ao Rio Grande do Sul só passear, minha vida toda voltada para Garopaba. Claro que as amizades se mantêm, mas o vínculo se perde. Não tem como. O vínculo se perdeu, a gente começou a retomar, recebemos alguns convites aí, falamos com algumas emissoras, rádio, TV, jornal, sabe, mas não nos encaixávamos aí, porque assim, ó, chega um momento da tua vida que as pessoas olham para ti e dizem, pô, não tem como te botar aqui, não tem como te encaixar aqui, entende? Porque assim, eu sempre procurei trabalho e não emprego, eu tenho essa condição comigo, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu digo, quando tu ama o que tu faz e tu faz o que tu gosta, tu tá sempre de férias. E eu faço o meu trabalho como se eu estivesse sempre de férias. O pessoal aqui na rádio diz assim, pô, para um pouquinho, segura o teu facho, dá uma diminuída, não vai tanto, vai com mais calma. Mas é o estilo, o jeito, tu sabe disso, tu gosta do que tu faz. Então a gente está sempre disposto a uma pauta, a sair para a rua, a atender, a fazer um vídeo, a uma matéria, a entrevistar. É o que a gente faz e eu faço porque eu gosto. E como é que se deu a tua vinda para a Rádio Viva? Como é que surgiu a Rádio Viva na tua história? Pois foi assim, para mim foi maravilhoso, né? Eu conheci o Carlos Vidal, que é nosso produtor e comunicador aqui, meu grande parceiro, meu amigo, meu irmão. E eu estava lá em Cerro Largo, lá na fronteira com a Argentina, lá, 600 quilômetros de Porto Alegre, e tocando 2 rádios, a rádio Chambala FM e a rádio Cerro Azul AM, tinha 2 programas durante o dia na rádio AM e um na rádio FM durante o dia, e estava lá tocando e administrando aquela rádio. E o Vidal me convidou a abrir uma vaga aqui na área do jornalismo, na área de reportagem da rádio, e aí nós falamos lá. Ele disse, eu quero que tu venha trabalhar aqui, tu tem o teu perfil, assim, e aí conversamos e nos acertamos. Eu cheguei aqui em março do ano passado, de mala e cuia, como diz o outro, e entrei nessa comunidade que eu estou amando, que eu estou adorando aqui, né, e na Rádio Viva FM 90.7, a metropolitana, e nos identificamos com a comunidade, nos identificamos com a região, e a gente está fazendo um trabalho aí diário, muito forte, agora inclusive com a expansão da rádio, nós vamos expandir o nosso sinal agora a partir do mês de abril, e nós vamos inclusive, estamos aí com novidades na programação, com novidades no sinal, vamos entrar fortemente em Porto Alegre região, né, vamos passar a atender em termos de jornalismo, em termos de comunidade, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. O sinal da Viva hoje já entra, mas vai entrar muito mais forte. Nós vamos aí, provavelmente, até Osório, no litoral, com o nosso sinal, vamos chegar a uma grande região, vamos passar dos nossos 30, 40 municípios hoje, para mais de 100, cento e poucos municípios de atendido da nossa abrangência. Então a rádio está crescendo, a rádio está bem, a reportagem está... Nós nos encontramos sempre aí, né, nas pautas, está muito bem, está muito gostoso trabalhar aqui e me identifiquei com a cidade. Me identifiquei mesmo. É uma cidade gostosa, é um povo gostoso, é um povo acolhedor, um povo amigo, né? Claro, tem problemas. Qual é o município que não tem problema? Não tem como. E nós aqui, sempre buscando, né, na informação, sempre ouvir os dois lados. Mostramos o problema e mostramos a solução, sempre atendendo os dois lados. Se é problema com o executivo, a gente mostra o problema, vai lá e busca a solução junto ao executivo, sempre dando voz e vez para os dois lados. Esse é o nosso norte, a gente trabalha assim, é dessa forma que a gente trabalha, a gente não faz diferente. Eu costumo dizer, quando tenho as minhas intervenções aqui, porque eu não tenho um programa fixo aqui na rádio.
Eu participo e posso participar de todos os programas aqui na Rádio Viva FM 90.7, a nossa metropolitana. Eu participo de manhã entre 7 e 8 horas, eu faço uma participação do Bom Dia Trabalhador, depois a gente participa no Alto Astral e depois, durante toda a programação, temos o Viva Meio-Dia, que é o nosso programa de jornalismo, aí, eu, Carlos Vidal, a gente discute, bate papo ali durante meio-dia e durante toda a programação, e cobrindo, né, os acidentes, cobrindo a política, cobrindo a polícia, cobrindo a comunidade, sempre, direto. E a Viva, hoje eu visto a camisa de verdade, não só naquela maneira de falar assim, simbólica, não, mas visto mesmo. Eu gosto mesmo, adoro e pretendo continuar por aqui ou em outro lugar vinculado à Rádio Viva, porque eu vivo e respiro comunicação há muito tempo, né? Eu digo, o meu partido é a comunicação. André, tu vem de grandes cidades, né? Como tu falou pra gente, já passou por Porto Alegre, já foi para Santa Catarina e agora, então, numa cidade que tem cerca de 59, 60 mil habitantes. Qual é a diferença de se trabalhar em cidades assim? A proximidade com o público. As grandes cidades, nós não temos essa proximidade que nós temos com o público aqui em Montenegro, uma cidade menor. Eu trabalhei, inclusive, em cidades menores. Eu trabalhei em São Paulo, em uma cidade muito grande, uma grande metrópole. Tu passa despercebido. Né? E aqui em Montenegro, nós somos referência, tu é reconhecido, o contato com o público é muito próximo. Esse é o diferencial de uma grande cidade para uma cidade de pequeno porte, como é Montenegro. É grande regionalmente, mas pequeno porte perto de outras, aí, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis. Né? Mas o grande diferencial é o contato com o público, é o estar próximo do público. É tu ser reconhecido e tu ser referência no que tu faz. Essa é a diferença dessa atuação numa grande e numa pequena cidade. E o calor humano, claro. Numa pequena cidade é muito mais gostoso, uma cidade menor é muito mais gostoso. Tu para bater papo na esquina, que eu chamo de rádio esquina, né? A rádio esquina fala todo dia, né? Diz muita coisa. Algumas coisas sérias, outras nem tanto, né? Então esse contato é muito bom. Eu gosto, eu prefiro trabalhar numa cidade de menor porte por esse contato com o público. Eu gosto de estar junto do público. Apesar de toda essa tua experiência, tu considera essa nova fase da Rádio Viva, essa abrangência regional e até mesmo estadual, um novo desafio na tua carreira? Ah, com certeza. Eu sou movido a desafio. Eu não tenho medo aqui, eu vou fazer esse ano 54 anos. Mais de 30 de profissão. E desafio. Eu não abro mão. A nossa vida tem que ter desafio. Tu tem que ser desafiado todo dia. Eu digo, eu me acordo, eu olho no espelho, eu estou me desafiando. Estou bem, não estou bem, estou mal, não estou mal, mas é um desafio diário. E realmente, essa nova fase da Rádio Viva é um desafio e eu estou realmente bastante ansioso para que isso ocorra e aconteça o mais rápido possível, porque para enfrentar, entrar de cabeça nessa nova fase da Rádio Viva, né, cada vez mais metropolitana e cada vez mais abrangente no estado. Hoje, para te ter uma ideia, Clarice, a Rádio Viva, ela é a primeira rádio mais lembrada do interior, sabia? Ou seja, é a quarta rádio mais lembrada do estado, o nosso grupo. Né? Porque é um nome forte. Somos 5 emissoras de rádio, um jornal impresso na Serra, o Jornal Comércio do Povo, esse jornal semanal que circula em Caxias. Então, é um grupo forte, o grupo RS-Com, a Rede Serrana de Comunicação. Então, é um prazer muito grande fazer parte desta família, que eu chamo a Família Viva, né, e principalmente a família da Viva Metropolitana, a 90.7. Bom, eu te acompanho em diversas pautas aqui no município, a gente acaba se encontrando e eu vejo o quanto tu és motivado, né? Tu considera que esse é um dos aspectos fundamentais para um bom jornalista? E qual o segredo da tua motivação? O segredo da motivação é a minha profissão. Ela me motiva todo dia. Fazer algo diferente, buscar algo diferente, dar a notícia, eu digo assim, ó, não importa se tu vai dar em primeira mão, ou em terceira, ou em quarta, quinta mão. O que importa é tu informar. É isso que eu digo. Né? A nossa rádio, ela prima pela informação. Não importa se foi em primeira mão, se foi exclusivo, se não foi. Para nós não importa. Para nós importa é dar a informação.